A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite a todos. Que Deus possa estar abençoando a tua vida grandemente e poderosamente nesta noite. Que Deus derrame das suas mais ricas graças sobre vós. Queridos, vamos nesta noite meditar um pouco Daniel capítulo número 6. E nos diz assim a palavra do Senhor. Pareceu bem a Dário construir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram que o rei estabeleça um decreto e que faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janela aberta do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus bendito, que o Senhor possa estar jogando luz nesta palavra para assim, ó Deus, nós aprendermos mais de Ti nesta noite. Amém? Que Deus possa abençoar, queridos. Queridos, esta passagem é uma passagem muito conhecida, que diz respeito a Daniel ali na cova dos leões, né? E a Bíblia diz que pareceu ali ao rei Dário, rei ali da Pérsia, construir um reinado ali com 120 sátrapas. Sátrapas era uma espécie de vice-rei que governava ali sobre as províncias da Pérsia. E dentre um desses sátrapas, estavam Daniel, né, que junto com outros presidentes estavam ali no exercício da governabilidade do reinado de Dário. Então a Bíblia diz que Daniel ele se destacava dentre os demais. Por que Daniel se destacava entre os demais? Diz a palavra do Senhor que Daniel ele tinha um espírito excelente. E pelo fato de ter um espírito excelente e se destacar dentre os demais, o rei assim pensou estabelecer ele sobre todo o reino, né?
E isso gerou ali um ciúme, uma inveja por parte dos seus companheiros, dos demais prefeitos, dos demais sátrapas que ali também fora com ele, estavam com ele. E ali tentaram prejudicar Daniel, mas só que não tinham como pegar Daniel, porque Daniel era fiel. E aí alguém teve uma brilhante ideia. Já sei como pegar ele. Nele nós não acharemos ocasião, porque ele guarda, ele faz as coisas perfeitas, ele é fiel. Não acho nenhum erro nele, mas já sabemos como pegar ele. Iria falar com o rei para baixar um edito, ou um decreto, onde esse decreto ele diria que pelo espaço de 30 dias nenhum homem poderia fazer qualquer petição a outros deuses que não fossem os deuses medos e persas. E que isso não poderia ser mudado porque era a lei deles, dos medos e dos persas, ela não poderia ser revogada. Que quando Daniel ele toma conhecimento disso, a Bíblia diz que Daniel ali ele vai para a sua casa e ali sobe ao seu quarto, abre as janelas que ficava por lado de Jerusalém, da sua terra natal, e ali, como costume dos judeus, ele por 3 vezes ele colocava-se de joelho e orava a Deus, dava graças a Deus diante de tudo aquilo que Deus havia feito e com certeza o que Deus ainda irá fazer. Então perceba que Daniel ele foi uma pessoa exemplar na sua época. Daniel foi um homem exemplar, um homem vitorioso. Ele foi ali abençoado, porque Daniel ele tinha essas características, essas qualidades de ser um homem ali exemplar, vitorioso, um homem muito abençoado por Deus. Simplesmente, querido, por uma coisa, porque a oração ela fazia parte ali do dia a dia de Daniel, fazia parte da sua vida. E ali dentro do seu quarto, ele se colocava de joelho e ali unia-se em comunhão com Deus. Versículo 10 diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura, o decreto estava assinado, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia uma janela aberta para o lado de Jerusalém, a sua terra natal, é costume dos judeus virar-se, para os lados de Jerusalém. E 3 vezes por dia ele se punha de joelho e orava. Agora, qual era a oração de Daniel? A Bíblia diz: e dava graças a Deus e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Era algo costumeiro. Aquilo estava internalizado em Daniel. E isso significa dizer que Daniel ele não tenha sofrido, querido. A vida de Daniel foi cheia de momentos difíceis. Daniel ele enfrentou o cativeiro juntamente com seu povo ali na Babilônia. Ele teve de se submeter à servidão de reis, de tiranos, de pessoas que lhe tiraram a liberdade ali e também da sua gente, dos seus compatrícios. Ele viveu no meio de pessoas pagãs, mas ainda assim, estando no meio de pessoas pagãs, nos diz a Bíblia que Daniel, ele ali recusou-se comer da comida deles, de participar das iguarias que eles punham nas suas mesas.
Mas por quê? Porque aquela comida, aquele alimento, ela incluía alimentos oferecidos a ídolos pagãos, né? Então Daniel, ele teve que interpretar sonhos, e nem sempre eram sonhos agradáveis. Nem sempre, né, aqueles sonhos chegavam ao ouvido do rei como uma coisa boa. Então, de todos os desafios, talvez o mais difícil que Daniel tenha enfrentado na sua época, no reinado ali de Dario, né, foi a inveja. A alta posição que o rei Dário ele havia colocado, ele levantou inveja entre outras pessoas. E ali queriam fazer alguma coisa para derrubar Daniel. E a Bíblia diz que Daniel era um homem íntegro e nada poderia ser dito contra ele. E o que foi que fizeram? Apelaram então para a sua fé. Muitas vezes isso acontece conosco. Como as pessoas não veem algo, a gente começa a se destacar em alguma situação e as pessoas não veem como nos derrubar, eles começam a apelar para a nossa fé. Tudo, é o crente, né? É o crente. Olha o testemunho do crente. Aponta o dedo para o crente. Então é assim, a Bíblia diz que nós somos rodeados de tão grande nuvem de testemunho. Testemunhos físicos, que são as pessoas que estão ao nosso lado, e também as espirituais. E Daniel jamais ele pararia de conversar com o seu Deus verdadeiro. Seu inimigo ali sabiam disso e por isso provocaram o rei no intuito de que o rei pudesse ali elaborar e assinar esse decreto. E por isso ele foi lançado na cova dos leões. O versículo 15 diz: Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Versículo 16 diz: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Veja, olha que é o que o rei fala. O rei disse: o teu Deus, não era o Deus do rei, era o Deus de Daniel, a quem tu continuamente. Ou seja, Daniel não parava de servir a Deus, de adorar a Deus, de buscar o Senhor. Mas o rei disse: olha, que ele te livre. E ali foi trazida uma pedra posta sobre a boca da cova e selou o rei com o seu próprio anel e o dos seus grandes, né? Para que nada mudasse a respeito de Daniel. Daniel ficou lá, né? Na cova dos leões. Daniel ficou lá. O castigo era cruel, injusto, mas Deus, ele não permitiu que os leões o ferissem. Daniel pôde passar ali a noite em segurança com os leões, porque um anjo foi enviado para protegê-lo. O Deus que tem poder sobre todas as coisas o libertou. E qual o segredo? O segredo estava na oração. Eu costumo brincar até que
Quando eu falo assim com os meninos, dizem, olha, se fosse eu e você que estivesse na cova dos leões, os leões ainda estavam lá, ó, palitando os dentes, né? Mas nós podemos ver aqui que Daniel, ele pôde fazer a diferença. Lançaram ele na cova dos leões, colocaram uma pedra, o rei selou para que ninguém pudesse tirar aquela pedra. Daniel estava ali. A Bíblia diz que o rei, ele se dirigiu para o palácio e fugiu dele todo o sono. Ou seja, ele ficou atormentado naquela noite. Ele ficou angustiado. E pela manhã, ao romper do dia, levantou-se cedo o rei e foi ali depressa à cova dos leões. Chegando lá, ele chamou por Daniel com uma voz triste, achando que Daniel já havia sido comido pelos leões. E ele disse, Daniel, servo do Deus vivo, olha para aí, que bênção. Teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Glórias a Deus, querido. Você que está me ouvindo, querido, tenha certeza que quando os leões se levantarem contra você, você que está me ouvindo nesta noite, tenha certeza de que quando os leões se levantarem contra você, o Deus o qual nós servimos, ele enviará anjos que fechará a boca do leão para que não nos faça dano algum. Daniel, ele se entregava diariamente em oração. A oração faz com que as janelas do céu elas se abrem e enchem de bênçãos para as nossas vidas. Devemos sempre orar a Deus, querido, tanto nos momentos de paz, também quanto nos momentos difíceis. Tem pessoas que só oram nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta. Perceba que Jesus, ele era uma pessoa preparada porque ele estava em constante oração. Quando Jesus ia expulsar um demônio, Jesus não ia, vou aqui orar, não. Ele já ia e lá, chegava lá e expulsava. Porque ele tinha relacionamento com o Pai. Ele estava em constante oração a Deus. O teu agradecimento a Deus pelo milagre da vida é uma oração. Deus, obrigado pelo dia de hoje. Vou deitar, Senhor, com a convicção de um novo amanhecer. Mas que se cumpra a tua vontade. É uma oração. Oração é um diálogo. É quando você fala e alguém responde. Deus, ele não está alheio às tuas orações. Ele atenta para as nossas orações. Deus ouve e responde às nossas orações. Devemos orar a Deus sempre. Às vezes, nas nossas vidas, as coisas se tornam difíceis. As coisas se tornam complicadas e nós achamos que Deus não está ouvindo as nossas orações, que Deus está alheio às nossas necessidades, que Deus não está nos ouvindo. Eu quero te dizer, querido, que o céu não está de bronze. Deus, ele ouve a cada uma das nossas palavras, a cada uma das nossas petições. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, nos Salmos de 139, ela diz o seguinte:
Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Meu irmão, minha irmã, você que nos ouve nesta noite, nos vê através deste vídeo, eu quero te dizer, querido, que fique em paz, descansa o teu coração, que Deus, Ele está vendo o teu clamor, Ele está ouvindo a tua súplica. Deus, Ele não está alheio às tuas necessidades. O rei, ele conhecia, ou pelo menos de ouvir falar, o Deus que Daniel servia. É tanto quando ele vai lançar Daniel ali na cova dos leões, no versículo 16, ele diz assim: e disse o rei a Daniel, veja só, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que te livres. Aí aqui no versículo de número 20, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Olha que bênção. O rei Dário, ele reconheceu que o Deus que Daniel servia era um Deus vivo e não um Deus morto. Um Deus que está pregado em um madeiro. Um Deus que está empendurado em uma corrente. Ele disse, chamou de Deus vivo. Daniel, servo do Deus vivo. E ele disse, a quem tu continuamente serve, tenha podido te livrar dos leões. Versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o persa. Aleluias, glórias a Deus. Nós devemos orar a Deus, querido, e sintamos as janelas do céu abertas sobre nós, derramando a vida, o amor, o perdão, o ânimo, a salvação, a pureza e a santidade sobre as nossas vidas. Deixe Deus trabalhar. Ore a Deus. Ore ao Senhor. Fale para Deus onde está sua dor e confie e espera nele e certamente o mais ele fará. Que Deus possa estar nos abençoando. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, toma o teu povo, Senhor. Pai, que essas palavras ela venham nos encorajar a continuar, Senhor, cumprindo os teus propósitos, orando, Senhor, sem cessar. E descansando em Ti, Senhor, porque de Ti vem a resposta para as nossas vidas. Pai, que nesta hora o Senhor possa estar alcançando corações, sarando, Senhor, aqueles que necessitam, Senhor, serem sarados, aqueles que estão enfermos, que possam ser, aleluias, curados nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar restaurando lares, Senhor, restaurando famílias, Senhor. Senhor, abrindo portas de emprego para aqueles que estão necessitados. Pai querido, aquele que não tem lugar onde reclinar a cabeça nesta noite fria, Senhor, que Teu Santo Espírito possa estar aquecendo. Senhor, entrando com providência, Senhor, com provisão, Senhor, para que eles também possam ter o pão, o alimento, o pão nosso de cada dia, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, fortalece os Teus filhos, guarda, livre de todo mal, em nome de Jesus. Beijo no teu coração
Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, os teus negócios.